da Tia Kizzy! Hoje chegamos tarde, mas chegamos. E eu queria começar esse vídeo falando de uma experiência muito bonita e especial que eu tive ontem. E é uma experiência extremamente cultural e eu queria então falar dela aqui, compartilhar essa experiência, porque ela tem tudo a ver com o nosso canal aqui, do quanto a gente fala de cultura e de arte, de coisas boas. Então, ontem eu participei da aula de literatura de duas turmas do 9º ano de um colégio lá de São Bernardo do Campo. Eu fui convidada, então, pela professora deles, porque ela estava estudando com eles, né, gêneros de texto, gêneros textuais, e eles estavam aprendendo sobre entrevistas. E então ela me convidou para que os alunos pudessem me entrevistar. E o tema que eles estavam tratando nessa entrevista era a importância da literatura e a formação de novos leitores. E foi uma experiência incrível. Foi uma ação que me chamou a atenção, porque, como eu já disse aqui para vocês, né, profissionalmente falando, o livro é um suporte muito difícil de tratar, né? Porque eu falei um pouco disso quando eu fiz o vídeo que indicava a novela Bom Sucesso. Não sei se vocês já assistiram, se não, assistam esse vídeo aqui, que é o vídeo de Bom Sucesso, que falava bastante sobre literatura e como é difícil trabalhar o objeto livro, né? O suporte livro. Porque diferente do cinema ou do teatro, ou mesmo de quadro, arte plástica, que você consegue viver com o aluno aquela experiência, mostrar para ele, entender como que é a reação dele, por isso trabalhar essas coisas, né, para o aluno no caso da aula, mas para as outras pessoas também, no caso da biblioteca, os usuários. O livro você não tem essa possibilidade porque ele depende necessariamente de uma experiência individual que é a leitura. Né? Então, se o aluno não lê, se a pessoa não lê, é difícil você falar sobre aquela obra e simplesmente dizer é bom e leia. Né? Então, o livro é muito difícil você ter esse trabalho lúdico. E assim como na novela o autor, naquele vídeo da novela eu falo, o autor consegue fazer isso, me chamou muita atenção como a professora Mariana, que foi quem me convidou, né, que é a esposa do meu primo Arthur, como ela conseguiu tratar isso com os alunos, né? Então, ela desenvolveu com eles toda a experiência de leitura deles desde a infância, como que era. Então, ela os incentivou e os orientou a desenvolver um roteiro de uma entrevista que tivesse esse tema, né? A importância da leitura e a formação de novos leitores. E aí, a entrevistada fui eu. E olha, gente, eu tô emocionada até agora, isso aconteceu ontem, foi uma troca, assim, tão incrível, porque os alunos, eles participaram daquilo de corpo e alma, eles se prepararam, prepararam o roteiro, depois vieram falar comigo, se apresentaram, fizeram as perguntas, a gente respondeu, a gente trocou experiências dos livros que a gente gosta, falou sobre os principais autores, o que eles acham da experiência. E assim, foi muito bom, muito produtivo. Então eu queria muito agradecer essa oportunidade e dizer que há formas da gente trabalhar literatura e leitura de uma forma lúdica e que a gente consiga envolver as pessoas. Eu estou assim extremamente feliz. Também quero parabenizar demais o ofício dos professores, porque isso é uma coisa que é difícil de explicar, né? Uma professora que fez tudo isso sem ganhar um centavo a mais, né? Ela foi atrás da entrevista, ela pensou nessas ações, ela combinou com os alunos, com a coordenação da escola. Eu só tenho que agradecer e dizer que há esperança de que a gente consiga fazer ações culturais muito eficientes e boas e prazerosas, como foi a de ontem. Agradecer também os alunos que estavam lá de corpo e alma e que a gente precisou terminar a entrevista porque acabou o tempo, né? Então, eu fico muito feliz. E aí, tomada desse sentimento, assim,
que é algo que eu sempre digo, assim, o como que a leitura e os livros têm a possibilidade de aproximar pessoas e mudar vidas. Eu, de fato, acredito nisso. Eu me lembrei de um filme, que é a indicação de hoje, que é um filme que eu tô para indicar faz um tempão, mas acaba que vou pensando em outras coisas, mas hoje casou demais. É um filme que é uma produção original da Netflix, de 2018, que chama A Sociedade Literária da Torta da Casca de Batata. O título já é maravilhoso, porque tem tudo a ver com o filme, você tem que assistir, né, pra saber. E esse filme, ele fala muito disso, de como os livros ali aproximaram pessoas e mudaram vidas. É claro que é uma história ficcional, mas é muito linda. É a história de uma escritora famosa que era de Londres e que ela conhece uma pessoa que conhece por cartas, né? Ela recebe uma correspondência, também se passa em 1946, logo depois da Segunda Guerra. E ela recebe uma carta de uma pessoa que comprou um livro que era dela e que ela vendeu num sebo. E essa pessoa comprou esse livro e viu lá, né, o nome dela e entrou em contato, enfim, por um motivo que você tem que assistir o filme para saber. E aí, isso é o início de um relacionamento, porque ela descobre que essa pessoa participava de uma sociedade literária, né, de um clube do livro. E esse é um assunto que eu também quero trazer aqui um pouco mais pra frente, sobre clubes de livros, que é uma experiência incrível. E lá, assim, se você nunca participou de um e não sabe bem como que é, assista esse filme, porque lá tem um clube do livro inacreditável, muito, muito legal. E aí, enfim, o filme é sobre essa história, que ela acaba conhecendo essas pessoas e o Clube do Livro, que é a Sociedade Literária da Torta da Casca de Batata. E isso se desenvolve, assim, e deixa tão claro, assim, o poder, sabe, da literatura, assim, como é forte a experiência das pessoas e como aquilo mudou a vida dela já por ela ser escritora e depois de conhecer essas pessoas. E também outra coisa que chama muita atenção nesse filme são as referências que eles fazem, né? Durante as discussões, enfim, para quem é amante por leitura, esse livro, assim, ele é uma delícia do início ao fim, porque eles discutem também outros clássicos, eles falam muito das irmãs Brontë, que são incríveis, um dia eu quero fazer um vídeo sobre elas também. E essa história se desenrola e, para mim, ela relata muito, assim, o quanto o livro ele é empoderador, o quanto que a literatura é mágica, assim, né? Ela traz sentimentos e é capaz de revolucionar e mudar histórias, e mesmo que não sejam tão fortes e caricatas como estão naquele filme, ela também tem o poder de mudar a nossa vida interior enfim, o quanto que a leitura e a literatura é poderosa. Então esse é um filme que eu queria indicar para vocês, assistam porque é muito gostoso, é lindo também, um romance, enfim. Assistam o filme, mande comentários do que vocês acharam e me falem se vocês já conhecem clubes de livros e se vocês já participaram ou gostariam de participar de um. Porque eu acho que a gente vai acabar fazendo um vídeo sobre isso, porque tem várias possibilidades que a gente precisa conhecer. Boa semana a todos, beijos de luz e até a próxima!